Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, iremos aprender de forma detalhada a trabalhar com a função switch. No meu canal já trouxe um vídeo falando quando se deve usar o if e quando se deve usar o switch. Porém, percebo que muitos inscritos continuam tendo dificuldade, então resolvi fazer um vídeo para tratar somente desse assunto. Então aqui tem uma base de pedidos, com pedido, status do pedido e status da entrega. Essa base é totalmente fictícia, eu fiz em Excel, usando números randômicos. E aqui o status de pedido e entrega, eu trabalhei conforme geralmente eu vejo aí em sites de compras e tal. Eu como consumidor, também faço muitas compras online, então consigo acompanhar ali. Então sempre tem status de pagamento, porventura quando o pagamento é negado, a compra cancelada, quando está em emissão de nota fiscal, preparando o pedido. Em status da entrega tem aguardando processamento, devolvido, em rota, em transferência de CD, em transferência entre filiais, entrega frustrada, né, quando ele vai entregar e não tem ninguém. Enfim, a gente vai então trabalhar com a função switch para tratar vários cenários. Então aqui vou adicionar uma nova coluna, ok? E aqui eu vou colocar status final. Status final. Shift Enter para identar, ok? Vou usar aqui, ó, switch. Shift Enter novamente. E eu irei utilizar aqui, passar o parâmetro true, ok? Vírgula, Shift Enter novamente. E aqui a gente já vai começar a tratar esse primeiro aqui, quando o status do pedido ele for aguardando o pagamento e o status da entrega for em branco. Então aqui a gente vai usar um end, ok? Porque eu quero quando o status do pedido ele for igual a aguardando o pagamento e o status da entrega for em branco. Então eu tenho duas condições lógicas, ok? Então, status do pedido for igual, aqui entre aspas duplas, agr, tirar o caps lock, agr.pagamento, vírgula, eu tenho que passar as condições lógicas dentro do end, tá? E o status da entrega, aqui a gente vai usar uma função chamada isBlank, tá? Porque a gente poderia fazer da seguinte forma: status da entrega igual aspas vazio. O Power BI ele vai entender, mas isso daqui está certo, ok? E geralmente quem migra do Excel para o Power BI tende a usar demais funções desse tipo. Diferente de branco, né? Então você vai usar aqui o diferente, enfim. Porém, com o tempo, você busca até para deixar um código mais nítido e também se desafiar a aprender funções novas e não ficar condicionado ao que era e ao que é, somente vou usar só o if, que é o se do Excel e tal. Então a gente começa a se desafiar e aprender funções novas, e a gente percebe que o Power BI tem muitas funções para tratar coisas específicas. Então aqui a gente tem o isBlank, ok? Que eu já estou passando aqui no parâmetro que quando essa coluna for blank. Então, eu não preciso colocar status da entrega igual a branco. Aqui já tem isBlank. Se eu quero diferente de branco, basta eu usar o not na frente. Not, dentro de not isBlank e o nome da coluna, ok? Isso fica como dica aí para você ir aprimorando suas técnicas no Power BI. Então, qual vai ser o resultado? O resultado, aqui eu vou colocar
resultado 1. Beleza? Só para a gente identificar. Dou um Shift Enter e aqui, só como forma provisória, porque aqui dentro do switch, a última condição vai ser sempre o se não, né? E se a condição for falsa? Então eu quero que ele traga blank aqui, tá? Dou um Alt Enter, fecho parênteses, vamos dar um Enter. Vamos ver se deu certo aqui. Então perceba que agora ele já colocou aqui, ó, status final, resultado 1. Tá? Só para a gente identificar que a ideia não é ter a lógica do negócio aqui. A gente destrinchar a função switch. Então aqui, ó, usei o end, tá? Passei dentro do end as duas condições lógicas. O primeiro, se o status do pedido for igual a aguardando o pagamento. E a segunda, se a coluna status da entrega for isBlank, for igual a blank. Então, resultado 1. Senão, ele traz blank para todo o resto. Então, todo o resto aqui está com blank, tá? Agora, a gente vai para a segunda função lógica aqui, segundo parâmetro lógico. Quando o pagamento for negado, tá? E aguardando o processamento. Porém, eu não vou usar end para tudo. A gente vai brincar aqui um pouco. Então, vou usar o write, lift, algumas funções aí, tá? Então, Shift Enter. E aqui eu quero usar um único parâmetro aqui. Se o pagamento for negado, eu quero ignorar aqui o status da entrega. Porque se foi negado, não me interessa aqui o status da entrega. Então aqui eu vou usar um write do status do pedido. Ok? E o número de caracteres. Então negado, que o write é da direita para a esquerda. Eu quero extrair os caracteres. Que vai ser aqui, ó. 2, 4, 6. Eu quero 6 caracteres da direita. Se esses 6 caracteres eles forem igual à palavra negado, então eu quero aqui, ó, resultado 2. Beleza? Se não, blank. Então, aqui uma vírgula no final. Então, se as 6 letras, tá, da coluna status pedidos for igual a negado, então aqui eu quero o resultado 2. Vamos ver se deu certo. Dou um Enter. E olha só que legal, resultado 2. Então aqui eu usei o write, tá? O write, aqui, deixa eu achar os... O write, ele extrai caracteres da direita para a esquerda. Beleza? Deixar anotadinho aqui. O end, ele utiliza duas funções lógicas. Ok? Show. Qual que é o próximo aqui? Pagamento confirmado e aguardando o processamento. Compra cancelada, olha só. Aqui a gente também poderia usar... a gente vai usar o OR aqui, tá? Que o OR, Shift Enter. Aqui só uma dica, tá? Quando eu quero, na parte de indentação, quando eu quero deixar ele indentado dentro da função, é Shift Enter. E se eu quero fechar, no caso aqui, ó, esse último parênteses, deixa eu voltar. Eu não dou um Shift Enter, senão ele vai exatamente para baixo aqui, dando a entender que ele ainda está dentro da função. Eu quero que ele finalize. Então é Alt Enter. Perceba para onde ele vai. E aqui eu já fecho. Então eu consigo ter também uma indentação do meu código de uma maneira bem bacana, tá? Aqui eu vou dar um zoom. Aqui tá ótimo. Então eu vou usar o OR
dessa vez. OR e minhas duas funções lógicas. Então, se status do pedido, né, ele for igual a compra cancelada. Opa, tirar o caps lock. Compra cancelada. E aqui eu vou copiar. Porque o meu segundo parâmetro, ou coluna status do pedido, ou coluna status da entrega, for igual a compra cancelada, então ele vai trazer aqui resultado 3. Resultado 3. Fechei aqui. E aqui ele está me apontando um erro, porque eu tenho que fechar o parênteses aqui. Ó. Ele entende que o OR é tudo isso daqui. Se não, resultado 3. E aqui utiliza duas funções, podendo considerar apenas uma função, apenas um argumento lógico, como true, ok? Então, se um desses dois argumentos for verdadeiro, ele já vai considerar como verdadeiro, diferente do AND, que ele tem que considerar os dois argumentos como verdadeiro, beleza? Aqui não é função, utiliza dois argumentos true, ok? Então, vamos dar um enter aqui para confirmar e vamos ver, olha só, resultado 3, por quê? Compra cancelada está no status do pedido e também está no status da entrega. Mas independente disso, se tivesse só em uma coluna ou em outra coluna, já seria o suficiente, tá? Isso daqui já seria o suficiente para ele considerar como verdadeiro, tá? Próximo. Qual que é o próximo aqui que a gente pode utilizar? Vamos utilizar um lift aqui, tá? Então, aqui a gente pode usar para o lift aqui o preparando, tá? Preparando pedido. Então, usa um lift aqui, se for igual a preparando, então é verdadeiro. E aí depois a gente vai brincar melhor com esse resultado aqui. Shift Enter. Shift Ent é ótimo. Shift Enter. E aqui a gente vai usar primeiro de tudo um lift, tá? Status do pedido. Quantos caracteres eu quero? 2, 4, 6, 8, 10, tá? Que equivale a quantidade de caracteres da palavra preparando. Se isso for igual a preparando, então aqui vai ser resultado 4. Meu caps lock aqui, resultado 4. Tá? Vamos ver se deu certo. Resultado 1, 2, 3, 4. Olha só. Então ele já está considerando aqui, ó, preparando. O resultado, os 10 primeiros caracteres da esquerda é igual a preparando? Se sim, então resultado 4, beleza? É a mesma coisa aqui, ó. Nossa, aqui o esquerda está sem um R. Esquerda, da direita para a esquerda. E aqui é o contrário, tá? Da esquerda para a direita. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Agora, nós iremos melhorar, porque aqui preparando o pedido, é só dar um enter para confirmar. Preparando o pedido, eu tenho dois status aqui, ó, possíveis, pelo que eu estou vendo. Em transferência entre filiais e em transferência entre CD. Então, aqui eu vou, dentro do end, vamos pensar como a gente pode fazer isso. A gente pode usar um OR, um end com lift dentro, tá? Passando o parâmetro aqui, preparando. E se o segundo resultado for
for um F aqui ou for um CD. Por exemplo, aqui eu posso usar um D e um F, olha só. Então vamos lá, OR, se, não, aqui é um AND, perdão. Para o que eu quero fazer aqui é um AND. Se, né, o primeiro resultado aqui foi igual preparando e o segundo resultado, deixa eu tirar isso daqui para não confundir. E qual que é o segundo resultado? Eu quero um write aqui do status da entrega, né? Um caractere da direita para a esquerda. Se for igual a F, olha só. Se for igual a F, isso para mim já é o suficiente, tá? Fecho o end e passo aqui o resultado. Então aqui vai ser... vou colocar resultado filial, tá? Resultado filial. Vírgula aqui no final. Vamos ver se funcionou. Tcharam, resultado filial. Olha só que legal. Então aqui ele tá. Os 10 primeiros caracteres do estado do pedido, ele é igual preparando? Verdadeiro. E do lado direito, da direita para a esquerda, o primeiro caractere é um F? Verdadeiro. Então o resultado é resultado filial. Vamos copiar. Shift Enter, colar. E aqui eu só vou alterar para o D, tá? Alterar para o D que vai ficar CD, né? Resultado CD. Vamos dar um Enter. E olha só, que interessante. Resultado filial, resultado CD. Certinho, certinho. E para finalizar aqui, na verdade aqui a gente já usou um AND, tá? O isBlank, write, OR. Ah tá, vamos fazer o seguinte. Aqui no último, então se o status do pedido ele for igual a emissão de nota fiscal, e olha só, aqui eu vou usar um AND também, vou usar um AND e eu vou passar outro parâmetro que eu quero que a coluna de status da entrega seja diferente de branco. Então a gente vai usar uma função de negação, tá? Que ele justamente vai inverter o sentido da função. Então aqui a gente vai colocar not isBlank, tá? E o status da entrega. Status da entrega. Fecho aqui e fecho o end, vírgula, e o resultado aqui vai ser resultado 3, 4, resultado, eu acho que é o resultado 4. Fechar aqui, vírgula, e vamos ver se funcionou. Acho que aqui, emissão. Epa, cadê o tio aqui, Jesus? Que esse teclado aqui ele tá em... o Power BI ele buga aqui, calma aí. Isso, minimiza, vem pra cá. Português Brasil. Emissão. Vai, amiguinho. Aí. Dou um Enter. Vamos ver se deu certo. Olha só, resultado 4. Porque eu usei a função not. Então, se não for branco. Olha só que legal. Que é a mesma coisa que se eu tivesse passado aqui o isBlank, tá? E aqui eu tivesse colocado false ao invés de true. Vamos tentar fazer isso. Olha só, eu vou fazer o seguinte. Vou comentar esse daqui. Esse daqui. Vou comentar, tá? Comentei. Esse último não. E aqui, aguardando um pagamento, né? E
Aqui eu vou colocar um false, então aqui ele tem que considerar... Não vai dar certo. Vai dar certo da seguinte forma, deixa eu comentar aqui. Apenas para exemplificar. Então aqui eu vou colocar isBlank, status da entrega, vírgula, resultado. E aqui eu vou passar um false, ok? False. Passei um false. Vírgula aqui. E vou dar um enter. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só. O que aconteceu aqui? Eu passei o argumento se o status da entrega for branco, tá? Então ele traz resultado. Só que aqui no switch eu passei o false em vez de true. Então ele vai considerar se esse argumento que eu passei for exatamente o contrário do que eu passei, se não for branco. Tá? Então perceba que os que a coluna status entrega não é branco, ele trouxe o resultado. E o que é branco, ele não trouxe. Se eu inverter aqui novamente, ó, true, aí sim ele vai considerar o argumento que eu estou passando aqui. E aí o resultado vem para cá, para cima, e todos os demais ficam blank. Beleza? Então nesse vídeo aqui a gente estressou bastante aqui essa questão do switch, tá? Eu peço que vocês utilizem, se desafiem, saem do if, aquele monte de if aninhado, sabe? Um em cima do outro, que quem pega aquele código já não consegue mais entender nada do que tá ali. Só o criador mesmo, e olhe lá, né? E é isso. Eu acho que a profissão de BI é exatamente isso, se desafiar. Percebam que o código ele fica muito mais legível dessa forma. Aqui é porque tá com zoom, né? Se eu tirar o zoom aqui, ó. Deixar aqui no... Aqui, beleza. Perceba que tá tudo na linha aqui, então tá fácil de interpretar. Eu vou linha a linha aqui. Inclusive eu posso comentar aqui, né? Eu coloquei o comentário e tal. E aqui vai linha a linha, então não tem aquele monte de if aninhado, né? Difícil de interpretar, bem árduo, tá? Então essa é uma das maravilhas da função switch. Se você não conhecia, passou a conhecer agora e vai utilizar, comenta aí. Se esse vídeo já te ajudou, não se esqueça de avaliar, deixar no gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Esse arquivo, vídeo 37, ele tá na pasta do OneDrive, link na descrição, tá? E também tem o grupo do Telegram, para dúvidas, trocar uma ideia. Também aí na descrição tem meu link pra gente se conectar e fazer uma network. Beleza? No mais é isso, vou nessa, valeu, falou!